Boa tarde a todos. O Paulo está de férias, viu? Então a congregação hoje é comigo mesmo. Luciano, eu acho que a gente já tem quórum, né, para começar. Já tem sim. Então vamos dar início à sexta reunião ordinária da congregação. Então justificar a ausência do Paulo, que está de férias, merecidas férias. Dezembro inteiro, mas dezembro é um mês curtinho, na verdade, né? Bom, deixa eu ver. Já estou projetando, então tá tudo certo. Tá gravando, tá certo. Já está gravando. A gente não vai passar a lista de presença hoje, tá? Porque o Google Meet está com aquele sistema dele mesmo registrar quem entra, quem sai da reunião. Então você vai deixar a gente mais tranquilo. Nós temos o único informe que eu tenho, na verdade, eu tenho um informe sobre o plano de retorno de atividades da Unicamp. O plano de retorno, ele teve uma espécie de parada, né? Não chegou a regredir, mas a reitoria deu uma paralisada nos períodos de retorno. Então, tinha um período que ia voltar agora em novembro, antes mesmo da gente voltar para a tal fase amarela, o período foi interrompido, e basicamente o próximo período de retorno vai ser em janeiro, tá? Então, o período de retorno que ia ser agora no começo de dezembro não teve, e vamos aguardar aí os desdobramentos aí, como evolui a situação da pandemia, para ver se vai ter alguma outra alteração. Inclusive, a gente não paralisou o cadastro. Muita gente tem mandado e-mail para a Luciana, a TU, para mim, pedindo para voltar em tal mudando a data de retorno, a gente tem que cadastrar todo mundo. O que acontece é que dias antes do período de retorno oficial, a gente tem que entrar no sistema da reitoria e preencher colocar os dados da pessoa e mandar um formulário. E isso não está sendo feito porque o sistema está fechado. E vai ficar fechado acho que até o fim do ano. Então, vamos acompanhar o que acontece aí. Acho que esse era o único informe que eu tinha. Alguém quer se inscrever no expediente? Eu tenho um informe. Por favor, Marrenda. Olá, boa tarde a todos. É um pequeno informe sobre avaliação docente. O semestre passado, a gente iniciou daquele avaliação docente na forma online. Acho que todos que deram aula na graduação já devem ter recebido o resultado dessa avaliação. Era resultado na forma de gráfico. Acho que dá para ver tudo tranquilamente. A resposta de alunos, comentários, até foi bem legal que na forma presencial. Claro, no primeiro semestre teve daquela toda bagunça, incertezas sobre vinda de presencial e remota, e a gente decidiu fazer tudo na forma piloto, uma pessoa para receber feedback dos alunos. E na congregação de julho decidimos sobre aquele formulário e fizemos proposta que no segundo semestre de 2020 também será aplicado essa avaliação online e será computados notas de docentes, ou seja, nota A mais, B mais e C, tipo assim. Tinha essa proposta. E na tal altura tínhamos esperança que segundo semestre ia ser na forma presencial. Mas como não ocorreu, então está na forma toda remota, então a comissão de ensino, nós conversamos também, conversamos na CI também, acho que melhor não optar fazer esse cômputo de notas na avaliação docentes. Então, no segundo semestre de 2020, ou seja, neste semestre, também faremos avaliação docentes só para receber feedback de alunos e todos os docentes vão receber daqueles relatórios com gráficos de respostas na cada questões. E não será computado notas para este semestre também. E se a situação normalizar, e pensaremos em implementar esse cômputo de notas no 2021. Se der certo no primeiro semestre, ainda não sabemos, então pelo menos no segundo semestre a gente vai ter. Então, isso eu queria dar essa informação, que não teremos notas na avaliação,
E a nossa ideia é enviar esses formulários para alunos, seria tudo individualizado, para turma e docentes. E dia 5 de janeiro, estamos planejando enviar esse link para alunos, com data final para 11 de janeiro. 11 eu vou falar com a informática, se pode fazer um pouco antes, se não, seria de 5 até 11 de janeiro, esses alunos podem responder formulários. Então, eu sugiro que falam para colegas de respectivas que vocês representam. Claro, eu também vou mandar mensagem para todo mundo, que estimulem alunos para responder a esses formulários de maneiras sinceras. Claro, se informações distorcidas não seriam tão interessantes. Então, só isso que eu queria dizer, e obrigado. Se tiver alguma pergunta sobre essas coisas, eu posso responder. Deixa eu completar a informação do Mahinda. O que acontece é o seguinte: no semestre passado e nesse, a gente até aprovou no CI, pelo menos eu lembro de ter aprovado, uma regra assim, porque antigamente os alunos preenchiam um formulário, a gente mandava para a Conveste fazia o processamento ótico, né, e devolvia alguma análise estatística e dava uma nota, né, A, B, C, coisas assim, para a turma. O que a gente está fazendo é não estar gerando essa nota, a gente já tem escala de notas, mas não está gerando graças à pandemia. A história começou antes, né, não tem nada a ver com o ensino remoto, a gente já estava querendo fazer isso antes. A gente precisa, em algum momento, conversar na congregação sobre assim, a necessidade estrita de gerar notas por isso. Eu acho que tendo um feedback bom, como está sendo feito agora, eu vi o formulário do primeiro, recebi meu feedback lá, é um instrumento simples, né? Então, eu acho que o instrumento que tem lá, com os gráficos, todas as análises, ele é suficiente para quase tudo que a gente faz. Porque esses dados eles não são integrados a nenhum sistema da universidade. Então, quando são usados esses indicadores, né? São usados quando você está no relatório trienal, em geral, o coordenador de graduação faz algum comentário sobre a parte de ensino, né? Ou quem for delegado a fazer isso pelos chefes. E também nos prêmios, né? Tanto no Zeferino, quanto no prêmio de ensino, prêmio de extensão, também o pessoal tem olhado isso. Então, talvez seja suficiente também a análise qualitativa, né? Parte dos gráficos. Então, é algo que no futuro a gente tem que discutir a viabilidade de como faz isso, né? Qual é o feedback esperado para esses relatórios. Mas, certamente, em 2020, não é o momento de avaliar estritamente com ABC. Veja, porque os alunos, algumas disciplinas estão podendo ser avaliadas com conceitos, né? Então, a gente também está fazendo uma análise mais qualitativa, mais para que o docente tenha um retorno, como tem sido a experiência, do que avaliação, que seja em nenhum tipo de uso dessa avaliação, né? Além do uso da resposta para o docente, como tem sido o trabalho dele. Mais alguém quer comentar algum expediente? Se ninguém quiser falar no expediente, eu tenho que fazer durante o expediente uma proposta de incluir um item em pauta. Vou explicar. O item em pauta, ele é um item de um acordo de cooperação do professor Christian Rodrigues, do DNA. O Christian está tentando viabilizar um acordo aí com o Instituto Max Planck, acho que ele passou um tempo no Max Planck, né? Então, ele conseguiu, acho que ele conseguiu uma verba, então, e está oficializando esse acordo de cooperação. E por conta, esse mês foi um mês atípico, né? Porque a gente, por exemplo, não teve reunião do Conselho Interdepartamental nessa semana, então, porque teve o feriado justo segunda e terça, e esse parecer da CAA acabou atrasando para chegar para a gente, chegou para a gente no sábado, e a gente já tinha disparado a pauta da congregação, não dava tempo nem de entrar em pauta suplementar, né? Então, a única possibilidade era a gente incluir esse item de pauta agora. A gente pode fazer isso, tá? A gente... Isso está no regimento, a gente pode pedir para incluir esses itens de pauta, tem que ser votado agora no expediente. Eu vou parar de projetar a pauta por um minutinho e vou projetar só a primeira página desse acordo de cooperação. Acho que é esse aqui. É um desses acordos de cooperação super simples, assim, tem dinheiro para bolsa, né? Basicamente é dinheiro de bolsa, então, inclusive, nós isentamos várias dessas taxas que a Unicamp, que o Instituto recebe quando é aprovado algum desses acordos, alguns foram isentados,
Então, é um acordo do Instituto Max Planck com a Unicamp. Esses acordos são assinados pelos dirigentes máximos, né? Então, no caso, o professor Marcelo Nauber é que terá que assinar, mas o responsável por isso aqui no MEC implementar vai ser o Christian Rodrigues. Já temos parecer favorável da CA, tá? A CA está de acordo. Eu não estou aqui com parecer da CA, mas será que tem algum membro da CA? Se tiver algum membro da CA aqui e puder confirmar isso para mim. Bom, o professor Ronaldo é que mandou e-mail para a gente, ele não está na congregação, mas enfim, tem o parecer favorável da CA. Então eu queria pedir autorização para incluir esse item em pauta. É um item que naturalmente ele estaria num desses itens da ordem do dia, num desses itens 1 ponto alguma coisa, né? Os itens 1 ponto alguma coisa são esses relatórios, convênios, essas coisas que vêm da CA, né? Que tem que passar pela CA. Ele só não está porque atrasou. O problema é que a próxima congregação nossa é em fevereiro, né? E a gente já queria dar prosseguimento a isso aí para ver se no comecinho do ano que vem já podia começar o projeto a valer. Eu não sei se a Luciana tem. Lu, tem um link de votação aí desse adendo à ordem Tem do sim, dia? Tá. tem sim. Tem também ele vai virar o item 1.8, né? Só para esclarecer aí se ele for, né, aprovado a inclusão, ok? Eu vou colar no chat aqui então para vocês o link de votação, se vocês concordam ou não de incluir esse item na pauta. Ele sendo incluído agora, imagino que ele tem que ser destacado. A gente destaca na votação, mas a explicação é justamente essa. Poder agora, tá? Então, esse é o formulário para votação de inclusão desse item 1.8 aí, esse item de convênio Christian Rodrigues está fazendo entre o Instituto Max Planck da Alemanha e o IMEC. Bom, vou procurar sempre projetar os resultados das votações por formulário, tá? Vou dar um pouco mais de transparência aqui. Não vou projetar votos individuais, óbvio, mas temos aqui 18 favoráveis e uma abstenção. Então, o item está incluído como item 1.8 e automaticamente destacado da nossa pauta. Muito bem. A gente tem duas atas para aprovação. A ata da reunião de outubro e a ata de novembro. Eu não sei se alguém mandou alguma correção, ou se alguém quiser comentar alguma coisa sobre as atas. Caso contrário, eu vou colocar em votação as duas juntas, tá? Bom, não tendo... não posso pôr em votação as duas juntas, né? Desculpa. Tá bom. Ô, Ricardo, Oi. é só uma coisa, tem na quinta extraordinária, tem um erro de digitação do meu nome. Acho que é a linha 47, é só faltou uma letra só, tá? Só para Tá registrar. bom, tá bom. Não, obrigado, obrigado. Vamos corrigir. Bom, então eu vou colocar em votação, vou colocar no chat aqui agora. Essa é a votação da aprovação da ata da quinta ordinária, congregação de outubro, de 5 de outubro. Tá aí para votação. De novo, vou parar a apresentação e vou apresentar isso aqui. Então, já temos algumas respostas, mas não todo mundo.
Bom, temos então 20 votos, 19 favoráveis, uma abstenção. Está aprovada. Agora eu vou colocar da quinta reunião extraordinária. Essa foi a quinta ordinária, a quinta extraordinária é novembro. Alguém tem algum comentário a fazer sobre ela? Então agora vamos votação da quinta reunião extraordinária. Recebendo respostas já. Para minhas contas, falta um voto. Mas, enfim, então, aprovado, 16 votos favoráveis, 4 abstenções. E vamos, então, passar para a ordem do dia. Eu vou fazer uma coisa um pouco mais esperta aqui. Ao invés de ficar trocando as janelas, vou projetar na mesma janela. Muito bem, vamos passar para a ordem do dia, então. Eu queria destacar o item 5, e, bom, o item 1.8 está automaticamente destacado, que foi esse item que a gente acabou de incluir, né? Então, eu vou destacar o 1.8, que é obrigatório, o 1.8 é o novo, né? E o item 5, que são essas recomendações do Comitê Covid sobre o primeiro semestre. Se alguém quiser destacar mais um item, por favor, coloque ali no chat. Bom, se ninguém quiser destacar nada, fica aí, tudo aí. A gente, então, vai votar agora todos os itens, exceto... Bom, votação em bloco, eu vou abrir o formulário aqui, tá? É que eu já comecei a fazer isso. Todos os itens, exceto o item 5 e 1.8. Vou mandar o forms aqui para vocês. O Google Meet tem um recurso de votação online, a gente pode fazer enquete, mas ele não funciona para quem está usando o celular. Então, a gente não está podendo usar, está acabando usando esse pelos forms mesmo. Então, esse é o link da votação. Em bloco, todos os itens, exceto o item 5 e 1.8, em votação. Ricardo. Ah, Desculpa. Para registrar a Oi? abstenção do item 2.2, só colocar no chat? Coloca no chat que a gente registra na ata. Tá, coloquei aqui. Obrigada. Oi. Ricardo. Oi? Não, você falou da enquete, mas a enquete ela não dá só a quantidade, ela identifica quem votou a favor ou não? Ela identifica. Depois, quando você fecha a sessão, o Google Meet registra quem votou em quê. Em todo caso, a gente não precisa, como todo mundo aqui é membro da congregação, a gente não precisa registrar nominalmente o voto, né? Quando a gente usa esse form, a gente acaba fazendo votações nominais, né? Mas a gente não precisa disso. Tá certo. Então, todos favoráveis aos itens, todos menos 1.8 e 5. Eu vou colocar em votação agora o destaque do item 1.8. Então, o item 1.8, como eu já expliquei, é só um parecer que chegou tarde demais para a gente colocar em pauta, e graças ao feriado não deu nem para incluí-lo em pauta suplementar. Então, vou colocar em votação o item 1.8, que é o convênio que a gente colocou na pauta suplementar, do Christian, o Max Planck e a Unicamp.
Essa é a votação do destaque. Faltam algumas respostas. Bom, 20 respostas, todos favoráveis, e vamos finalmente para o item 5. O item 5 é uma decisão desse comitê de crise Covid aí, né, sobre o primeiro semestre, o de 2021. A questão é que o segundo semestre está acabando, né, e aí todo mundo começa a ficar ansioso sobre como que vai ser o primeiro semestre de 2021. Nós tínhamos bastante esperanças, né, que o primeiro semestre, que vai começar em março, ele pudesse ser presencial, mas, pelo visto, pelo menos o começo dele não poderá ser presencial, certamente. E as comissões de graduação precisavam ter algum retorno, né, desse comitê para saber como que iam distribuir as disciplinas, como que iam informar os docentes sobre o andamento das aulas, né, se as aulas seriam presenciais, seria misto, o que a gente ia fazer. Então, o comitê de crise se reuniu, estou colocando aqui o documento que foi produzido pelo comitê. O comitê de crise ele foi montado no CI, né, foi montado no Conselho Interdepartamental, pelo simples motivo que o CI se reúne toda semana, então é mais fácil, às vezes, passar as informações para o CI, e daí o CI trazer para a congregação, do que montar um comitê que seja subordinado diretamente à congregação, porque aí você precisa de reuniões para fazer isso. O comitê é composto por mim, Mahendra, Mariana, Aurélio, Vanderlei, Zenilda e Jean. Acho que não esqueci de ninguém, não. Tem mais ou menos uma pessoa de cada setor aí que setor que tem a ver com essa coisa da pandemia, né? Então, tem a Zenilda do RH, porque as informações chegam lá. Tem o é o Vanderlei ou o Leandro? Acho que os dois estão lá, né? Assim, tivemos que fazer várias modificações no prédio, né? Então precisava do apoio do pessoal operacional e do administrativo também, enfim. Tem o Mahinda como coordenador de ensino de graduação, o Aurélio como coordenador de pós-graduação, e a Mariana, a gente colocou como seria bom ter alguém da estatística, né? Colocamos ela como chefe da estatística. A gente se reuniu semana passada, exatamente na quinta-feira passada, e numa conversa, principalmente baseado em dois documentos que chegaram para a gente, um documento emitido pela Comissão Central de Graduação, a CCG, que estimula fortemente que no primeiro semestre de 2021 há disciplinas teóricas que estavam funcionando bem, quer dizer, há disciplinas teóricas que estavam funcionando remotamente, que continuassem remotamente, e um outro documento que a gente se baseou para decidir isso foi o próprio documento do Comitê de Crise Central da Unicamp, que suspendeu os novos retornos presenciais ao trabalho. Então, assim, a gente acabou decidindo recomendar que as atividades didáticas do IMEC, no primeiro semestre de 2021, elas aconteçam remotamente, como tem sido feito durante o segundo semestre de 2020. E isso vale para graduação, extensão e pós-graduação. A gente colocou situações excepcionais existem, né? E tem que ser tratadas como os tais, mas assim, é excepcional mesmo, né? Não pode ser, pelo que a gente comentou no comitê, tem vários membros do comitê aqui, exceção não é eu quero dar aula na sala de aula, porque aí eu também quero, todo mundo quer. Então, assim, exceção por exemplo, pode ter algum caso de talvez no meio do primeiro semestre aplicar um exame de qualificação, algo do tipo assim, né? A gente já tinha uma exceção no documento anterior, uma exceção por causa do mestrado profissional, que já tem aula presencial por alguns dias do semestre. Então, assim, casos excepcionais devem ser enviados para a comissão, pode mandar por e-mail da diretoria, por e-mail da TU, isso vai chegar até a comissão, e a comissão decide. Mas a exceção é uma exceção mesmo. A gente prefere que o primeiro semestre de 2021 seja igual está sendo o segundo de 2020, que
ele é um semestre que já começou com todo mundo sabendo que seria online, né? Isso é bastante vantajoso, porque você já sabe como começa e como termina. No primeiro semestre, tivemos vários problemas, né? Porque no primeiro semestre as informações vinham muito desencontradas, então a gente achava que ia poder retornar à aula por volta de junho e julho. Então, muita gente ficou, por exemplo, esperando para dar prova nesse retorno presencial, né? Que nunca aconteceu. Então, a gente até tivemos pessoas comentando que, mas não seria melhor o primeiro semestre decidir que ele vai começar online, aí a gente vê. Isso causaria muitos problemas. Isso causaria uma situação parecida com o que foi no primeiro semestre, que as coordenações de graduação e pós aí entenderam que não foi a situação ideal. Entendem que, como foi o segundo, já foi uma coisa mais simples, né? A pessoa já começa, já prevê as provas nos dias e fica assim. Sempre tem aquela coisa, tá, mas supõe aí que a vacina, né, a vacina do Butantan, chegue, a gente arrume mais uns 100 milhões de doses, vacina todo mundo, abril, todo mundo já recebeu as 2 doses. Vamos voltar? Olha, não sei, mas vamos decidir que ele vai ser remoto e, na pior das hipóteses, a gente estica remotamente até o fim do semestre mesmo, né? E aí a gente já prepara para fazer um segundo semestre presencial. Mas é sempre melhor ter essa decisão, e a única decisão que dá para ter agora é que ele vai ser totalmente remoto. A gente não consegue decidir que não, vai ser remoto até meio de maio, depois volta presencial. E essa decisão não existe, não tem como prever isso. Então, na dúvida, é melhor fazer, assim, para o bem dos coordenadores de graduação aí, que são pessoas que depois têm que ficar apagando pequenos incêndios, né? Seria melhor, eu acho que já decidisse tudo isso. A gente tem uma outra questão também, assim, até tanto quanto não acadêmica, que é assim, vocês até, quem mora aqui em Barão, né, deve ter percebido que o Barão Geraldo está deserto, né? Então, tem muita gente abandonou, devolveu contratos com imobiliárias e tal, e para que isso aconteça, o que as imobiliárias estão pedindo, elas pedem uma decisão, né? Então, o pessoal tem mandado print de tela do site da Unicamp, dizendo que não vai ter volta presencial. Então, é bom ter decisões dos institutos. E tem outro problema, que assim, o IMEC, em particular, é um instituto que oferece muita disciplina de serviço, né? Então, a gente precisa ter uma certa decisão no IMEC para que os outros institutos saibam o que fazer, né? Mas, poxa, nossos alunos fazem, eu diria que institutos centrais para isso são o IMEC, o IFW, o IB, né? Educação. Esses institutos têm que decidir, de certa forma, antes dos outros que vai acontecer, porque a gente impacta o funcionamento dos outros cursos, né? Os alunos do começo do curso fazem muitas disciplinas aqui. Enfim, o comitê decidiu recomendar que as aulas sejam remotas, no molde que está sendo agora, e eu não sabia, na verdade, quem assina esse documento sou eu mesmo, né? Tem a minha assinatura. Eu não sabia que eu estaria presidindo. Eu até sabia, mas acho que eu esqueci na hora, que eu estaria presidindo a congregação, né? Então a gente mandou para a diretoria querendo pautar isso para que seja uma decisão aprovada pela congregação. Lembra que a gente já fez isso antes, né? Esse segundo semestre, a congregação aprovou que ele fosse remoto, então a gente está fazendo a mesma coisa, pedindo uma aprovação da congregação, que o primeiro semestre de 2021 também continue remoto. Bom, era isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, não sei, Mahindra, Aurélio. Falando Mahindra e Aurélio, porque certamente são os interessados nessa história aí. Não, para comentar, você já falou tudo, né? E só para reforçar, hoje tivemos reunião de CCG, também foi comentado esse fato, esses casos, e a maioria das unidades já estão aderindo nas formas remotas e estão decidindo na comissões de graduações e nas congregações. Então, até eu falei que não só era na pauta de hoje sobre esse assunto para decidir, e todo mundo ficou apoiando a nossa iniciativa, e também outros também tomando essas iniciativas. Isso é coisa boa. E outra coisa, só para a congregação ficar sabendo que qual é a situação, porque a administração central estava pensando fazer a matrícula de graduação na forma presencial, no 15 de março, tipo assim, de 9 a 12 horas.
E lá hoje foi debatido bastante, e isso a gente pensa, na verdade, eu também penso, e outros também concordam nisso, e todos os colegas concordaram no final, é impossível. Então, convidar pessoal no campus, no período de 9 a 12 horas, e apresentar documentos e fazer presencial. Isso era impossível. E agora a CCG já recomendou que não será possível. Acho que a administração central vai acatar nossa decisão, então não será alunos essa matrícula presencial também. Então, só para reforçar a ideia que alunos nem estarão aqui para a matrícula presencial. Então, nossa decisão já está acertada, porque alunos estarão na casa deles, não sei onde. Então, será matrícula remota. É isso. Obrigado. Ricardo, da minha parte, nada a acrescentar. Acho que está bem claro a proposta. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou colocar então aqui no chat o link para votação desse item 5, tá? Então, passa a ser uma decisão da congregação que as aulas do primeiro semestre de 2021 serão remotas, caso a maioria seja favorável. Deixa eu ver onde está isso. Bom, então, item aprovado por unanimidade. Isso encerra a nossa pauta. E, bom, essa é a última congregação do ano, né? Já tinha brincado no começo lá que no ano passado a gente tinha panetone aí. Esse ano não vai ter como distribuir panetone para ninguém. Mas queria agradecer a todo mundo aí pela dedicação nesse ano 2020, né? Sempre quando começa a aula remota, começou a falar de aula remota, eu já falei isso várias vezes, mas enfim. Um dos primeiros institutos das pessoas começam a querer saber o que vai fazer é o IMEC, né? Porque a gente já tem esse discurso ensaiado, né? Que damos aula para 15 mil matrículas, que é verdade, né? É verdade. E minha avaliação, assim, de quem estava ali na diretoria, então, não tem nada a ver com a graduação, mas a avaliação é que o IMEC fez o papel dele muito bem feito nesse 2020. Fico feliz que entre os nossos quadros docentes aí, até na medida do possível, todo mundo está bem, né? A gente teve algumas perdas, muitas pessoas perderam entes queridos, né? Mas entre o nosso quadro, a gente acabou, felizmente, não tendo nenhum caso grave de Covid, apesar de ter sido um ano complicado, né? Perdemos o Fernando e tal, mas um ano tão complicado, acho que pelo menos em termos acadêmicos das nossas disciplinas, acho que conseguimos fazer um papel muito bem feito. Queria agradecer a todo mundo. Acho que uma coisa que desde do primeiro dia, né? Eu sei que a reitoria tinha decretado que ia acabar, que ia ser remoto. Aí eu fui chamado lá na PRG para ajudar a redigir um documento. Quando eu voltei no IMEC, eu já estava voltando, acho que eu voltei junto com uma renda. Eu já estava voltando esperando, assim, que quando a gente chegasse aqui no IMEC e falasse que, olha, escuta, vamos ter que dar aula pelo computador. Eu já esperava que todo mundo ia soltar os cachorros em cima da gente, né? E eu não ouvi nenhuma pessoa reclamar, quer dizer, a gente reclama porque a gente não gosta, a gente prefere dar aula no CB, né? Mas, né, reclamar, todas as pessoas, assim, não vou citar exemplos, mas mesmo as pessoas que eu achava que seria o ponto de discordância, falaram assim, não, já estou indo lá fazer isso, já dei aula e tal. Eu me lembro até que, já que está aqui, eu vou citar um que discordou bastante disso, foi o Lúcio, né? Eu lembro que no saguão ali estava eu e o Paulo Silva conversando, o Paulo explicando como é que ele ia fazer no tablet dele, eu explicando, acho que eu vou arrumar um iPad para mim, o Lúcio, eu não vou dar aula online, não gosto disso e tal. E aí o Paulo falou, não, Lúcio, foi assim, é assado, é assim que faz e tal. E bom, no final do semestre os alunos estavam elogiando o Lúcio, né? O jeito que ele fazia as coisas. Então, mas não foi só essa alma aí que se salvou, não. Acho que a gente conseguiu convencer muitas pessoas a fazer isso, né? Eu acho que isso mostra bastante assim, a competência do nosso quadro, né?
tanto em termos dos docentes como em termos dos funcionários, porque muitas modificações tiveram que ter sido feitas, né? O pessoal do operacional mesmo, o Leandro, tudo bem, parou, mas ele continuou vindo para o IMEC toda semana, porque a gente tinha entrega para fazer, a informática aproveitou esse período para passar uns cabos de novo no IMEC, coisa que não dá para fazer com gente no prédio. Então, o nosso quadro de funcionários continuou trabalhando bastante. Tem coisa que não para, né? Por exemplo, questões que envolvem RH, não para, né? Então, assim, o pessoal tinha que vir trabalhar presencialmente, quando nem tinha plano de retorno, né? E todo mundo veio e quer ir lá e trabalha com processo, né? Tem que ser um processinho de capa azul e tal. Então, acho que todo mundo aí passou por um 2020 que a gente espera que não se repita em 2021, mas passamos razoavelmente bem, né? Então, espero que vocês estejam todos bem aí, você, suas famílias e entes queridos, e espero que a primeira congregação de 2021, eu tenho certeza que ela vai ser remota. Eu já estou torcendo para que a última de 2021 não seja remota, possa ser presencial, e estou prometendo que vai ter panetone na última congregação de 2021, viu? Então, gente, era isso. Muito obrigado a todos aí, viu?